Oi, tudo bem? Você está no Espaço Saúde do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no YouTube. Esse aqui, você sabe, é o momento que a gente tem para tirar dúvidas com especialistas, com médicos, sobre vários assuntos, muitos inclusive sugeridos por vocês. Então te peço, se inscreva aqui no nosso canal, é bem simples, coloque as sugestões nos comentários, diga pra gente se você curtiu, se você não curtiu esse vídeo, todas as sugestões e críticas são sempre muito bem-vindas. Hoje a gente vai conversar sobre infertilidade, aqui comigo está o doutor Rodrigo da Rosa Filho. Rodrigo, tudo bem? Muito bem-vindo aqui, doutor. Tudo ótimo, obrigado pelo convite, para mim é um enorme prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, doutor. Vamos começar sobre infertilidade. É a mesma coisa que esterilidade? Como é que ela é caracterizada? A infertilidade a gente caracteriza como a dificuldade do casal engravidar após um ano de tentativas, né, tendo relações sexuais bem distribuídas ao longo do ciclo menstrual e sem o uso de nenhum método contraceptivo. Então a infertilidade é essa dificuldade. A esterilidade é a impossibilidade do casal engravidar, né? Então a esterilidade é algo mais grave, né? E a grande maioria dos casais tem uma infertilidade, mas não esterilidade. Uhum. A esterilidade, por exemplo, ela pode ter sido adquirida numa doença ao longo da vida ou pode ter nascido assim, o homem ou a mulher. Exatamente. Então o homem pode ter nascido com uma ausência de produção de espermatozoides, ou seja, ele é estéril, e a mulher pode ter nascido, por exemplo, sem o útero, né? Então também se torna estéril. Tá. E aí, doutor, quais são as causas da infertilidade feminina e masculina? Então, a infertilidade é extremamente democrática, porque ela atinge igualmente o casal e cerca de 30% dos casos são fatores masculinos, mais 20% é um fator misto, então o homem corresponde a metade dos casos de infertilidade conjugal. 30% a 40% é um fator puramente feminino e 10% a gente considera como uma infertilidade sem causa aparente, quando a gente investiga o casal por completo, com todos os exames diagnósticos que existem na medicina atualmente e mesmo assim não encontra causa. Mas de forma geral, metade dos casos é um fator masculino e metade feminino de forma geral. A gente tem uma imagem aqui para vocês acompanharem, mostrando como é que funciona a gravidez natural, né? De forma espontânea. A gente vai mostrar isso para vocês e aí acho que ilustra melhor a nossa conversa por aqui, né, doutor? Vamos lá. Exatamente. Então, de maneira bem simples e objetiva, né, para a gestação espontânea acontecer, o homem deve ejacular cerca de 30 milhões de espermatozoides no fundo da vagina. Esses espermatozoides, então, vão subir o colo do útero, o útero e até chegar na trompa. Então, é na tuba uterina, a trompa, é que ocorre o encontro do óvulo com o espermatozoide. A mulher precisa liberar o óvulo e a tuba, então, ela tem que ter a função de pegar esse óvulo e fazer esse encontro acontecer. De centenas de espermatozoides que chegam próximo ao óvulo, um entra e fertiliza aquele óvulo, gerando um embrião. Então, o embrião sempre é gerado na trompa e essa trompa tem que ter a capacidade de fazer o transporte desse embrião gerado para o interior da cavidade uterina. E o útero, por sua vez, tem que estar receptivo àquele embrião. Então, se tiver alguma questão, algum fator que impeça que tenha qualquer uma dessas etapas, a gravidez não vai acontecer naturalmente. Tá. Essa gravidez não acontecendo naturalmente, o que a gente faz? O que a mulher faz? O que o homem faz depois de um ano de tentativa? Então, a gente recomenda, então, investigar após um ano de tentativa sem sucesso, e aí a gente investiga as principais causas inicialmente, né? Então, tem que avaliar como é que é a qualidade do sêmen do homem, né? Em termos de quantidade e qualidade dos espermatozoides, e também avaliar as principais causas que causam a infertilidade feminina. Então, problemas de ovulação, problemas nas trompas, problemas uterinos e todos os outros fatores, as outras doenças que interferem nesse processo, como uma das mais comuns, a endometriose. Tá. Eu aproveito, doutor, para trazer aqui para nossa conversa o questionamento da Elaine Garcia.
Ela que mandou pra gente uma sugestão pelas redes sociais da Rádio Bandeirantes, inclusive você também pode fazer isso, manda aqui nos comentários. A Elaine tem 41 anos, diz que está tentando engravidar naturalmente há 3 meses, tomou pílula a vida inteira, por enquanto nenhuma tentativa deu certo. Ela pergunta se já deve procurar auxílio. Acho que essa não é a dúvida só da Elaine, mas de repente de muitos internautas, muitas ouvintes da Rádio Bandeirantes que estão aqui acompanhando esse vídeo, doutor, porque hoje eu acho que o relógio biológico da mulher tá um pouquinho mais pra frente, né? A gente tá mais, às vezes, focada no trabalho, 30, 35 anos, ainda não tá pensando em filho, né? Como o caso dela, 41, começou a tentar agora. Às vezes é uma tentativa que não tem nada a ver com o trabalho, às vezes é um gosto dela, quis ter filho agora. Como é que faz numa situação dessas? Ela já precisa procurar algum auxílio com 3 meses só? Então, eu acho que o relógio biológico da mulher, na verdade, não mudou. O que mudou foi o relógio social. Então, as mulheres deixaram para engravidar mais tarde e por diversos motivos, motivos profissionais ou às vezes a busca de um parceiro ideal para constituir família. Porém, o relógio biológico ele continua o mesmo. E esse é a grande questão, porque a taxa de fertilidade da mulher ela cai muito após os 35 anos e aos 40 anos, cerca de 70% das mulheres podem ter dificuldade para engravidar. Então, realmente é muito comum. A recomendação é investigar em mulheres acima dos 35 anos, após 6 meses de tentativa sem sucesso, já procurar alguma ajuda médica e após os 40 anos, que é o caso da Elaine, desde o momento que pretende engravidar, já procurar ajuda médica. Não necessariamente para fazer algum tratamento específico, mas para investigar se tem alguma disfunção que impeça a gravidez espontânea, já que mensalmente essa chance de gravidez ela é pequena e ela não tem mais tempo a perder. Né? Então, eu acho que isso é o mais importante, ela procurar investigar se está tudo em ordem para realmente conseguir uma gravidez espontânea para não se perder mais tempo. Isso tudo dá para investigar em uma consulta rotineira, por exemplo, com o ginecologista, aqueles exames que a gente já está acostumado, que faz anualmente, ou é pouco? Geralmente, os exames pedidos pelo ginecologista, eles não visam muito a avaliação da fertilidade como um todo. Então, a gente precisa fazer exames específicos, hormonais, saber como é que está esse padrão ovulatório, investigar as tubas uterinas através de um exame chamado histerosalpingografia, que não é solicitado de rotina, avaliações de algumas doenças que podem causar infertilidade, né? Então, às vezes, tem que pedir uma ressonância magnética, não só um ultrassom transvaginal. E vale lembrar que o Papa Nicolau, que é um exame rotineiro, ele não tem nenhuma correlação com infertilidade. Então, o Papa Nicolau é um exame preventivo para câncer de colo do útero. Então, muitas mulheres vão no ginecologista anualmente e só é feito esses exames básicos e elas acreditam que, por estar tudo certo com esses exames, que elas vão conseguir engravidar a hora que elas quiserem. E não é assim que funciona, infelizmente. Já que a gente falou de algumas doenças, a gente tem também aqui uma arte para mostrar, né, algumas delas, como que é esse funcionamento. A gente já falou, inclusive, aqui no canal da Rádio Bandeirantes sobre endometriose. Você consegue acessar ali a nossa playlist de vídeos. Dá para ver especificamente sobre isso. A endometriose é uma das causas, mas também tem várias outras, né? Aqui alguns miomas, é isso? Sim, aqui tem na ilustração alguns miomas. Os miomas são tumores benignos do útero, né? Eles não são câncer, não viram câncer, mas dependendo da localização do mioma e do tamanho desse mioma, ele pode ser causa de infertilidade, causa de aborto de repetição, inclusive. Então, dependendo da sua localização, se ele estiver mais próximo da cavidade uterina, ele pode atrapalhar. Aqui na ilustração, a gente vê também ali na imagem de baixo um ovário que tem um endometrioma. Endometrioma é um cisto de endometriose no ovário e isso também é uma das principais causas de infertilidade. Então, toda mulher que tenha suspeita de endometriose ou diagnóstico de endometriose, ela deve ficar muito atenta à questão da fertilidade. Tem naquela imagem superior uma ilustração de uma trompa dilatada e com aderências entre a tuba, né, a trompa e o ovário, também é causa de infertilidade. Então, cerca de 30% das causas de infertilidade feminina é por alteração da trompa. Então, ela ovula, o sêmen é normal, mas a trompa não deixa o encontro do óvulo com o espermatozoide acontecer. Então, dependendo de cada situação e de cada fator de infertilidade, o tratamento vai ser distinto. E dá para evitar alguma dessas situações, doutor? Com hábitos, com tratamentos ou não?
Existem várias correlações dos fatores do estilo de vida com infertilidade, né? Então, às vezes a gente não consegue evitar a endometriose ou o mioma por tendência genética, mas dá para melhorar a fertilidade como um todo, sempre com alimentação balanceada, a alimentação equilibrada, atividade física, mas sempre vale lembrar que o relógio biológico é o principal fator de dificuldade para engravidar na mulher. Então, mulheres que estão acima dos 35 anos, elas devem se atentar a isso, e aquelas que buscam realmente a gestação, elas têm que priorizarem isso para não adiarem mais a maternidade, porque embora ela possa contornar de diversas maneiras, a situação realmente pode ficar mais crítica a partir dessa idade. Hoje a gente está conversando com o Dr. Rodrigo da Rosa Filho, que é médico, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana. A gente está falando sobre infertilidade. Doutor, quanto tempo leva para o diagnóstico ser dado? Porque a gente já vem aí, às vezes, uma mulher com muita ansiedade, 1 ano de tentativa, aí procura, até descobrir que há algum problema com ela ou com o parceiro. Isso costuma ser rápido? Então, na primeira consulta com um ginecologista ou um urologista especialista em reprodução humana, então a gente já faz uma triagem com todos os exames para diagnosticar, e dependendo da causa, já existem tratamentos específicos. Então, por exemplo, se tiver uma alteração do sêmen por uma alteração hormonal, a gente já repõe esses hormônios para que o homem volte a produzir espermatozoides na quantidade ideal. Então, nem sempre vai ter um tratamento de reprodução assistida, e o nosso objetivo primário é restaurar a fertilidade natural daquele casal. Então, muitas vezes vai ter um problema ovulatório e medicamentos simples podem reverter aquele quadro. Em outros casos, o tratamento vai ser cirúrgico. Então, por exemplo, numa endometriose avançada que tem indicação de cirurgia, então vai ser indicada a cirurgia, e o objetivo é que após a cirurgia a fertilidade seja restaurada. Em outros casos, vão ser necessários alguns tratamentos de reprodução assistida. E aí tem algumas técnicas, algumas facilidades assim dos dias para o casal ter relação? Tem que seguir aquela tabelinha mesmo? Eu acho que o mais importante é a mulher conhecer o seu ciclo menstrual, porque isso é variável para cada mulher, para ela saber qual é o período ovulatório. E aí o ideal é ter relação a cada 2 dias, de forma geral, durante esse período fértil, né, que dura mais ou menos cerca de 6 a 7 dias. Então ela tem que estimar a data provável que ela vai ovular e começar a ter relação 3 dias antes e até 3 dias depois. Então, nesse período de 7 dias, o casal tendo relação, a chance de gravidez nessa fase, tendo relação nessa fase, é alta. Agora, tendo relação todo dia, aquilo que vira meio que uma obrigação para o casal, que, repito, já está ansioso. Acho que a mulher, às vezes, né, ainda mais ansiosa, quase sempre achando, será que o problema está em mim? É pior, doutor? Não é melhor deixar um pouco mais natural? Isso ajuda também? A cabeça está muito ligada nisso? Sim, ajuda. O casal, ele precisa namorar. Eu sempre falo que tem que manter o ritmo, né, de relações de acordo com a rotina do casal, e não precisa intensificar para ter relações diariamente no período fértil, e de repente quando acaba o período fértil o casal nem tem relação mais, ou seja, ele só tem relação visando a procriação, e isso gera um estresse muito grande, uma pressão muito grande do casal, tanto para o homem quanto para a mulher. Então o ideal é ter relação, sim, porque precisa ter relação para engravidar, mas a cada 2 dias e de uma forma mais natural possível. E eu sempre falo para os meus pacientes, não avisem o marido que vocês estão ovulando naquele dia. Fazem um clima, deixem um clima legal para que vocês tenham vontade naturalmente de ter relação, mas sem colocar a pressão de falar, hoje tem que ter. Isso não pode, também, porque né? Ficar pensando, isso deixa um relacionamento que vive baseado na tentativa de gravidez. E isso é prejudicial, sim. E aí, no caso do homem, esse tratamento é feito em conjunto com um urologista? Depende do caso, né? Então, a grande maioria dos especialistas em reprodução assistida, eles tratam tanto fatores masculinos quanto femininos, mas quando tem casos específicos de infertilidade masculina e que o tratamento seja cirúrgico, aí é sempre interessante buscar o urologista. O que acontece é que os homens são muito resistentes a fazer exames, e o espermograma, que é um exame simples, ele diagnostica de forma geral o potencial
potencial fértil do homem. Então, da mesma maneira que a mulher vai no ginecologista de rotina, o homem deveria ir no urologista de rotina e fazer um espermograma pelo menos a cada 5 anos para saber como é que está o potencial fértil. E o que a gente vê na prática é que muitos casais às vezes ficam 3, 4 anos tentando para depois desse tempo o homem fazer um espermograma e saber que a causa estava ali e poderia ter sido tratada com muita antecedência. E isso é muito triste. Porque tem essa questão do relógio, né? Exatamente. Não para. E o casal perde muito tempo, às vezes até por um preconceito do homem em não fazer um espermograma. Então as mulheres, elas estão mais adeptas à investigação e os homens são mais receosos. Não todos, lógico, mas é uma questão cultural que os homens eles são mais resistentes a procurar ajuda médica. Agora, nesses casos, por exemplo, de endometriose ou desses problemas na trompa, que são, vocês... A paciente procura, você procura um ginecologista, auxilia esse tratamento, consegue engravidar de maneira natural. Uma segunda gestação, por exemplo, aí já a chance de vir naturalmente seria maior. Depois que você resolve esse problema, normalmente vem tudo certo depois. Depende bastante, porque existe o que a gente chama de infertilidade secundária. Então, muitas vezes, casais que até conseguiram engravidar espontaneamente, alguns anos antes, podem ter dificuldade para ter um segundo filho. E o principal fator é o relógio biológico. Então, a mulher, às vezes, engravidou aos 32 e vai tentar engravidar aos 38, achando que vai engravidar com a mesma facilidade. Isso não acontece. E mulheres que precisaram fazer tratamento para a primeira gestação, elas podem ter gravidez espontânea, sim, depois do primeiro tratamento, mas tudo depende da causa. Então, a endometriose, que é um dos exemplos, ela pode ser tratada só pelo fato da mulher ter engravidado. Então, isso diminui a endometriose e aí ela consegue engravidar espontaneamente logo na sequência. Como esse assunto é grande, dá um caldo aqui, eu ficaria conversando com o Dr. Rodrigo por horas e horas, e a gente vai fazer uma coisa diferente no espaço aqui da Rádio Bandeirantes no YouTube. A gente vai dividir essa nossa conversa em 2 vídeos. Então aqui termina a primeira parte. Todas as segundas-feiras às 10 horas você encontra um vídeo novo aqui no nosso espaço. Enquanto o próximo não vem, doutor, nessa semaninha aí, as mulheres, que estão acompanhando a gente, quem tem curiosidade, pode tirar um pouco de dúvida desses assuntos nas suas redes sociais, no seu Instagram, você posta bastante coisa ali, né? Sim, eu posto toda minha rotina, né, dos tratamentos de reprodução assistida e converso bastante sobre todas as causas de infertilidade e no meu Instagram tá aberto a todos. Que é @dr.rodrigorosa. Então, sigam o Dr. Rodrigo ali nas redes sociais, a Rádio Bandeirantes também. Você pode aí nessa semaninha entre um vídeo e outro, dá para tirar algumas dúvidas, dar uma olhadinha por lá. Na segunda-feira da semana que vem tem outro vídeo sobre infertilidade por aqui. A gente se vê.